quem está aqui junto com a gente mais uma vez é ela, nossa ginecologista, doutora Mariana Ala. Bem-vinda. Muito obrigada. Prazer tê-la aqui novamente. Estar aqui com vocês sempre. Estamos aí. É tão legal porque eu acho que a gente pode conversar também. O nosso tema de hoje, eu adiantei aí, para quem chegou agora, então, a gente vai falar da saúde feminina nesse momento de quarentena. Então, as coisas que podem acontecer e que podem ser aí alguns prejuízos para a nossa saúde se a gente não souber como lidar. Exato. Eu acho que o objetivo da nossa conversa hoje não é ensinar as pessoas a automedicarem, né? Mas o que a gente consegue fazer dentro de casa antes de sair correndo para um pronto-socorro ou para um consultório médico, né? Porque a medida ainda é de isolamento, então se a gente puder resolver isso de casa, é melhor para a saúde de todo mundo. Sem dúvida. Né? E doutora, como eu sei que você também é muito estudiosa e está em contato aí com vários médicos também que estão na linha de frente, que estão realmente no combate, né? E que estão também estudando, porque é o mundo todo estudando a mesma coisa. Né? Então você vê, cada semana que a gente passa, a gente tem uma novidade. Né? Agora estão falando do Redenzamivir, que é um antiviral, que parece que os estudos estão mostrando uma maior eficácia. Eu acho que agora a nossa preocupação, sem dúvida, é um melhor tratamento. A gente ainda não tem nada exatamente cientificamente comprovado. Mas também testar a população. Então, isso é uma coisa que a gente precisa. Os testes ainda estão vindo com muito falso positivo, falso negativo, então uma sensibilidade baixa. E quando a gente sabe que a população, a gente tem esse maior número de pessoas testadas, a gente também consegue estudar melhor. Tem até, eu estava lendo, tem até um aplicativo agora lá fora, né, falando que a Apple e o Google, então eles vão falar, olha, essa região tem mais pessoas infectadas. Então avisa para você não ir para esse lugar. Então, mas isso só quando as pessoas estiverem mais testadas, né, Carol? E aí assim, claro que muitas das coisas, né, são polêmicas, até não é o nosso conteúdo, mas eu acho legal a gente ir abordando com os médicos, até pra gente ter uma ideia e todo mundo também se fortalecer com otimismo de todas essas informações. Então daqui a pouquinho a gente fala mais um pouco, mas vamos seguir então com as propostas, o que pode acontecer durante essa quarentena, mulherada, vamos ficar atento. Olha o primeiro aí na tela. Cólica menstrual, mais comum impossível. O que eu tenho percebido? As pacientes têm me ligado muito mais com aumento de fluxo ou então não ficando menstruada. Essa semana mesmo eu mandei 2 testes de gravidez, porque elas ficaram aflitas, com medo de terem engravidado. E por que isso acontece, Carol? Quando a gente fica enclausurada, a gente muda o nosso comportamento, a gente tem um aumento da liberação de cortisol, que é o hormônio do estresse. Isso pode realmente atrasar o nosso ciclo. Você tem um bloqueio do LH, que é o hormônio que sai lá do cérebro e fala para o seu ovário produzir seus hormônios sexuais. Com isso, você tem uma irregularidade no seu ciclo. Qual é a minha sugestão? E outra coisa, né? A falta de rotina. Gente, organizem uma rotina. Anotem o que vocês vão fazer ao longo do dia. Não monta a rotina para 15 dias. Monta, né, um esquema por dia. Você fala, olha, amanhã eu quero acordar a tal hora, fazer isso. Senão vira uma bagunça. Baixem um aplicativo. Então, a gente tem calendário menstrual, a gente tem o Clue, a gente tem o iPeard. São vários aplicativos que você coloca o seu ciclo. E aí, você não perde. Então, por exemplo, aproveitando a coisa da cólica menstrual, que a gente já vai falar o que fazer no tratamento. Mas a pessoa fica muito mais irritada. E aí ela fala, meu Deus, estou brigando com o filho, estou brigando com o marido. Vai olhar o seu ciclo menstrual. Poxa, eu estou para menstruar. Calma, respira, vai fazer uma meditação, vai fazer uma aula de yoga. A gente falou tanto sobre respiração. Sem dúvida. Né? Sempre está falando sobre respiração. Mas na questão da cólica, quais são as dicas? O que a gente pode fazer? Vamos colocar na tela, então. Então, uma bolsa de água quente pode ser uma boa, tá lá, bolsa de água quente. A alimentação equilibrada, por que é importante? Quando a gente está mais inflamado, então mais açúcar, mais álcool, mais carboidrato refinado, o nosso corpo fica mais inflamado. E tendo o corpo mais inflamado, a gente tem mais dor para tudo. Então aquela pessoa que já tem uma dor articular fica mais dolorida, tem uma cólica menstrual, fica mais dolorida. E você pode usar aí os antiespasmódicos, que não é bom a gente falar os nomes comerciais, mas que a gente pode ter remédio para dor e cólica, todo mundo conhece em casa. E aí, claro, também mandar mensagem, né? Os médicos estão fazendo a telemedicina e tudo para orientar se precisar de uma intervenção qual seria uma causa de maior preocupação? Então, ela teve uma baita cólica, um sangramento aumentado de uma forma muito intensa e ela não estava evitando o nenê.
aí a gente tem que se preocupar, porque aí Tá. pode ser que ela esteja tendo um aborto. Entendi. Aí é uma outra situação. Outra situação, Né? perfeito. Então, nossa, aumentou muito o sangramento. Aí a gente precisa saber qual é a causa desse aumento. Vamos colocar na tela qual é a próxima, então. Olha lá o que também pode acontecer para você estar bem informado. Candidíase e outros tipos de corrimento vaginal. Tem muito, né, Carol? Essa época, assim, a quantidade de pacientes que entrou em contato comigo falando, Mari, tive muito mais corrimentos. O que é candidíase, gente? Candidíase é aquele corrimento esbranquiçado, grumoso, que dá muita coceira. Se tiver amarelado, não é candidíase, é outra coisa. Candidíase normalmente não tem cheiro, tá? É só coceira, ardência, aquela coisa assim. Até tomar cuidado para não confundir com infecção de urina. Então, eu acho que se você puder, pelo menos, conversar com o seu médico, para ele te falar, teve ardência, tá tendo dor para relação, tem alguma feridinha lá embaixo. Até falo para as minhas pacientes, manda foto, se for o caso, sabe? A gente tem feito isso agora com a telemedicina, tá autorizado. E aí a gente tenta resolver a distância, porque para candidíase, os remédios a gente consegue comprar sem receita, né? Basta ter a orientação. Agora, mais do que tratar a candidíase, é saber o que fazer para não ter candidíase, né? Então, como que a gente pode evitar essa infecção tão chata? Porque a candida, ela mora no nosso organismo, ela tá lá. E aí, quando a gente come mais açúcar, mais bebida alcoólica, fica muito tempo lá sem lavar a região, tem uma série de coisas, né, que pode favorecer. Então, tá em casa, gente, fica sem calcinha, né, vai dormir sem calcinha, seca bem depois que sair do banho, né, e cuidar da sua alimentação. Então, uma alimentação equilibrada, eu sempre falo, resolve tudo, né, é um grande aliado que a gente tem da nossa imunidade. Alho, cebola, todas as frutas, os verdes escuros, tudo isso a gente consegue aumentar aí a nossa imunidade, vitamina D. Olha que importante. Essa de dormir sem calcinha é uma ideia interessante, porque assim, é fácil, gente, né? Então, higiene adequada, obviamente. Eu vou colocar uma perguntinha do público já ligada à questão do corrimento e depois a gente retoma aí da imunidade. Olha lá quem escreveu pra gente na tela. Obrigada, Rê, um beijo. Corrimento branco é normal? Boa pergunta, Renata, perfeito. As pessoas confundem muito corrimento normal com corrimento patológico. Toda mulher que tiver uma lubrificação vaginal, ela tem secreção vaginal. E é uma secreção esbranquiçada, fluida, ela não é grumosa igual uma coalhada, tá? E também não tem cheiro. Tem um cheiro, assim, sui generis, né, que a gente fala, que é o cheiro da região, que é normal. Agora, quando é corrimento candidíase, ela tem coceira principalmente e ele é grumoso, tá? Então é diferente, o corrimento normal, como se fosse uma farinha branca, ela é bem fluida, né? E quando molha a calcinha, às vezes fica aquela coisinha no fundo da calcinha, nada de ficar usando absorvente diário, tá, gente? Isso também favorece candidíase. E aí é diferente quando ela tem contato com ar, às vezes ela fica levemente amareladinha, mas é diferente daquela secreção que sai amarelada, horrorosa, que tem cheiro forte. Aí essa sim precisa de tratamento. Precisa falar com o médico. Exato. Num dos tópicos do tratamento tem lá probióticos. Lindo. Probiótico. É oral mesmo, oral, né? Tá? As pessoas aí me falam, mas é aquele que a gente compra no supermercado. Não, gente, não é isso, tá? Até porque muitos desses supermercados vêm com açúcar. Aí, ao invés de estar favorecendo a sua flora, você está prejudicando ela. E aí, mais bactérias do mal vão proliferar e a gente vai ter mais candidíase. Onde tem probiótico dentro da nossa alimentação? O que a gente pode favorecer o crescimento de bactérias do bem? O repolho, o brócolis, todos os legumes, a gente sempre está colocando as frutas, as fibras. Isso é ótimo para você criar a galera do bem. O que é péssimo? Açúcar, bebida alcoólica, carboidrato. Além disso, a gente tem os probióticos de farmácia prontos, que a gente até pode ter acesso conversando com o seu médico ou nutricionista. E a gente pode também mandar manipular esses tipos de probióticos. As cepas, né? As cepas, exatamente. Gente, a gente tem uma célula, né, de Carol, uma célula de Mari, para 3 bactérias. Então, a gente é praticamente um container de bactérias. A gente carrega essas meninas para cima e para baixo e elas têm que estar de bem com a gente. Senão vai ter candidíase, não tem piora de peso corporal. Gente, o pessoal não emagrece. Você sabia que, por exemplo, se eu comer o mesmo doce, eu e você, se a gente tem uma flora bacteriana diferente, esse doce tem 300 calorias para Carol, para Mari eu posso absorver 500 calorias do mesmo doce. Depende da flora. Então é aquela história que fala assim, Mari, mas eu como pouquinho.
E a outra pessoa que está do meu lado come muito mais e não engorda, e eu engordo. Aquela que fala, eu engordo só de olhar. Essa é flora bacteriana. Que coisa, hein? Muito legal. Agora, isso, doutora, né? essa questão aí, até essas doenças ligadas, né? Essas doenças femininas, enfim, a gente tá falando da candidíase e outros corrimentos. Pra variar, eu fujo do assunto. Também podem ser um alerta. Não, fica à vontade. É um bate-papo, né? Pode ser um alerta que a imunidade desta mulher também está mais baixa? Sem dúvida, tá? Sem dúvida. A cândida, ela mora no nosso organismo. Todas as mulheres têm cândida em algum momento da vida. Caiu a imunidade, esse fungo vai lá e aproveita. Tá. Então, por exemplo, se ela tomou corticoide, se ela tomou um antibiótico para tratar uma infecção de urina, Tá. tudo isso baixa a imunidade local, piora a flora e ela pode ter candidíase. Tá aí. Vamos pro próximo, olha lá, daqui a pouquinho perguntinhas do público no @você bonita TV na tela. Herpes, puxa vida, eu Boa. tive de repetição nos últimos tempos, Pois ainda bem é. que eu... Eu já tive também, Tratei. o labial é muito chato. O que acontece é o seguinte, o herpes ele realmente tem a ver com a imunidade. Dicas aqui que a gente pode usar para melhorar a imunidade em casa. Vitamina D, gente, 2.000 unidades de vitamina D não vai fazer mal para ninguém, tá? Eu não estou medicando sem o cuidado médico, mas assim, é o que eu falo, se você não conseguiu dosar a sua, o ideal é dosar, falar com o médico, 2.000 unidades ao dia não vai te fazer mal e Tá. aumenta a tua imunidade. Própolis, 15 gotinhas, 20 gotinhas, o alcoólico em água, toma todo dia, isso não vai fazer mal para ninguém. Cúrcuma, você pode misturar na água. Lisina é um aminoácido que melhora também a imunidade. Toma. Mas o herpes, gente, precisa olhar porque precisa de tratamento medicamentoso. Por quê? Porque senão ele fica voltando toda hora. Então, se você teve as lesões de herpes, seja ele, independente de qual tipo do herpes, precisa aí do tratamento medicamentoso. Tá aí. Já temos perguntinha pronta? Na tela, então, Ju, obrigada, um beijo. Gostaria de saber mais sobre a candidíase, pois tenho herpes labial com frequência. Isso está relacionado a Tá isso? super relacionado, né, Juliana? Porque você imagina que a gente tem uma palavrinha, que eu acho que deve ter sido a palavra mais pesquisada na internet nos últimos tempos, que é a imunidade. Tá? E assim, a minha dica para vocês hoje, para a imunidade, o que é? A gente cuidar do sono, principalmente, tá? O sono, gente, a gente passa 1/3 da vida dormindo. Então, durante o sono que a gente limpa todo o estresse oxidativo do nosso corpo. Todas as células defeituosas são destruídas durante o sono, Olha tá? só. Então, é super importante que a gente faça aí pelo menos 7 horas, 8 horas. Cada pessoa tem o seu, mas no mínimo de 6 a 8 horas para ter esse benefício do sono, que é a imunidade. Bom, aí a gente pode usar a glutamina, que eu adoro. Tá. Então, a minha glutamina eu misturo com vitamina C, aquela de farmácia mesmo, que a gente procura alguma que seja sem açúcar de preferência. Mistura na água, uma vez por dia, pronto, tá Garantiu. resolvido. Tá. O própolis, a gente falou do própolis alcoólico, 20 gotinhas, super resolve também, a gente vai usar junto. E a vitamina D. Aí é como eu disse, o alho, a cebola, né? Eu tô até para postar uma receitinha de alho que a gente faz alho em conserva. Ai, É que super legal, fácil deve ser uma fazer, delícia. super fácil, fica super saboroso, come 1, 2 alhos ao dia, isso é super importante para sua imunidade também. E, gente, isso pro resto da vida, É não verdade, é agora não a é época agora, de coronavírus, né? E nem de herpes e candidíase. Tá aí. Próximo na tela, olha lá. Nódulos nas mamas. Sim. Quando vocês me convidaram para essa pauta, eu fui pesquisar, fui lembrar, na verdade, o que eu mais recebi de dúvida nesses últimos dias de quarentena, que a gente está em casa. E realmente eu encontrei algumas pacientes que me trouxeram essa queixa. O que acontece? Percebe que a gente está se tocando mais, que a gente está se percebendo mais. Então, a importância disso não é só ginecológica. Eu acho que é aquele momento de você realmente se olhar, se gostar, né? Eu trabalho muito com emagrecimento, então você fala, mas eu não gosto dessa parte do meu corpo, da barriguinha, que a gente estava falando agora da barriguinha. Olha a parte que você gosta, fala, poxa, eu acho tão bonito o meu ombro, o meu pescoço. Então, foque-se nesse lugar, olhe para esse ponto do seu corpo até você aceitar a barriguinha, que ela faz parte de você, né? Claro que se a gente pode fazer coisas para melhorar, melhor, a gente vai fazer. Agora, isso, gente, também é importante
prepara a imunidade. E aí, voltando na questão nódulo de mama, ela encontrou, às vezes são nódulos próprios do nosso, então, por exemplo, depende da fase do ciclo menstrual, você pode ter mais ou menos turgidez na sua mama. Tá. Você tá para menstruar, ela não fica mais cheia, mais dolorida, mais endurecida, isso não tem problema nenhum. Agora, se realmente você palpou um nódulo, aí a gente precisa fazer o exame médico, aí realmente precisa do seu ginecologista e também fazer um exame de ultrassom. Alguns laboratórios estão fazendo ultrassom até em casa, então se precisar, a gente tem essa possibilidade para não aumentar o risco saindo na rua. A gente tem uma dica que você passou também de compressa de água morna? Sim. Se for nesse período... Principalmente durante a amamentação. Eu tenho umas pacientes aí no período de amamentação e tiver dolorido. Claro, você também pode fazer fora da amamentação, mas você pode colocar assim uma compressinha de água morna que isso vai ajudar. Tá aí. Cada história, né, das mamães, assim, tendo nenéns nesse momento. Nossa, não me fala, eu fiz um parto esses dias então, aquela coisa da vida fica um negócio ainda no mais meio emocionante, do caos. né? Mais emocionante. Eu fiquei emocionada. Mesmo. Olha lá. Na tela tem perguntinha do público, quero ouvir a sua. Quem escreveu pra gente? Obrigada, Simone, um beijo. É normal ficar 2 meses sem menstruar? Não tô grávida. Boa pergunta, Simone. Tá, o normal é que a gente menstrue todos os dias. Um ciclo normal, ele vai de 25 a 35 dias. Isso é o que a gente espera da maior parte das mulheres. Mas a gente sabe que por conta de estresse, como eu disse, mudança de padrão alimentar, mudança de sono, realmente a gente pode ficar aí até 2, 3 meses. Acima de 3 meses, você precisa realmente de uma investigação. E aí, problemas de tireoide, problemas hormonais como ovário policístico. Então, tem outras coisas que a gente precisa ver se não é isso que está acontecendo. E mudança de peso, né, gente? Eu tenho visto muita gente ganhando muito peso ou perdendo muito peso. As duas coisas interferem no ciclo menstrual também. A porcentagem de gordura muito baixa pode também. Também né? não menstrua. Próximo, na tela, perguntinha do público. Obrigada, Ju, um beijo. Tenho 16 anos, muita cólica menstrual e pelos no rosto. O que fazer? Tá. Aqui a gente tem duas coisas para falar. A gente acabou de falar do ovário policístico. Então, se ela tem um excesso de pelos no rosto, provavelmente ela precisa investigar um aumento dos hormônios masculinos, que estaria muito associado, até 6 a 20% das mulheres têm a síndrome do ovário policístico. E aí isso tem tratamento. Não vai tomar pílula anticoncepcional, que não é para isso, necessariamente na primeira escolha. E a cólica menstrual é muito comum nessa fase da vida. Agora, se as cólicas são aquelas tão fortes que não melhoram com anti-inflamatório, precisa ir para o hospital, aí a gente precisa pensar em endometriose. Pergunta para sua mãe se ela também tinha esse aumento de dor e cólica, porque isso também é muito comum de mãe para filha. Da endometriose. A gente precisa cuidar. Puxa, tem então hereditariedade envolvida? Tem sim. Agora o último tema, então, que a doutora selecionou pra gente. Mudanças no corpo, então, aumento de peso. Se você está notando que isso está acontecendo. Não está fácil pra ninguém, né, minha gente? Como diz, acho que foi a doutora Liliane que falou, nossa nutróloga, a cozinha é logo ali, eu nunca esqueço a cozinha é logo ali. A cozinha é logo ali, é muito boa. Mas sabe o que você faz? Cuida da sua geladeira. Então, não tenha coisas que vão... Não adianta, gente, eu sempre falo, né, a história dos 5Ds, lembra dos 5Ds? Vamos lá, os 5Ds. 5Ds para você que está em casa, vem com a gente. Então, vontade de comer um doce ou uma porcaria, né? Mas vamos falar no doce, principalmente nós mulheres, que a gente tem uma predileção maior, a vontade de doce. O primeiro D é distância. Se não tem em casa, você fala, poxa, eu tenho que descer, ir até o supermercado, buscar ou pedir, vai demorar. Agora, se tem, gente, é claro que você vai ter muito mais vontade de comer. Verdade. Então, o primeiro é a distância, não tenha. O segundo day, distraction, a gente vai fazer outra coisa, tá? Então, se distrai, você fala, poxa, eu vou só assistir mais uma série daquela minha do Netflix, vou ler mais 10 páginas do meu livro e depois eu prometo que eu vou lá e como o meu docinho da cozinha que é logo ali. Tá, então o terceiro é delay, que até se mistura um pouco, que é atrasar. Fala, olha, tá bom, vai Mariana, você vai comer o seu pedacinho de chocolate sem mas só depois que você fizer essas outras coisas. Meia hora fazendo abdominal, tá? Boa. Aí você vai esquecer. Então, verdade, a vontade tá aí o delay. O outro, drink water. Gente, hidratem-se. Tá? Uma paciente ontem, eu sempre peço para me mandar calendário do que ela comeu, calendário não, agenda, né, da dieta, tudo que ela comeu na última semana, pra gente olhar certos e errados e ver peso e tudo mais, e massa magra. Gente, ela estava bebendo 700 ml de líquido por dia. Vocês acham que isso é suficiente? Não é. Então eu falei, primeira coisa é hidratação.
Então, realmente, não esqueça hidratação. Baixa o aplicativo que fica buzinando no seu ouvido, Drink Water, H2O, tem vários. É verdade. Para te lembrar, pelo menos 2 litros e meio de água por dia. E é água, tá? Não é essas coisas industrializadas e porcariada. É água mesmo que é importante. E por último, o que a gente vai falar, que a gente está aqui falando, né, pra gente tentar ficar longe, é o dental, que é escovar o dente. Que daí deu vontade também... de doce, escova o dente. A pasta é adstringente, vai atrapalhar você. Ótimas dicas! Dá tempo de responder perguntinha do público na tela, olha lá. Obrigada, Elaine, um beijo. Quantas cepas devemos tomar, então, para a flora? Isso vai depender muito de qual o tipo de queixa você tem. Então, a gente tem cepas mais adequadas para uma pessoa que é mais ansiosa, a gente tem cepas mais adequadas para aquelas que precisam mais de imunidade, cepas mais adequadas para quem tem mais infecção de urina ou para quem tem mais candidíase. Então, você percebe que hoje a flora, a microbiota, ela está envolvida com todos os sistemas do nosso corpo. É verdade. Tá? Então, não tem essa coisa de um certo para outro, tá? É bem individualizado. Próximo, dá tempo. Obrigada, Vanessa, um beijo. O que pode ser uma mancha vermelha no canto da boca? É candidíase. Pronto, Vanessa, boa pergunta. Candidíase, tá? O famoso sapinho, né? Que o pessoal fala candidíase. Você vê, a candidíase, ela tá em todo lugar. E ela tá no homem. Que fica na mucosa mesmo, né? Exato. E ela tá no homem também, tá, pessoal? No homem, a gente tem uma vermelhidão da glande, a gente pode ter pontinhos vermelhos e a gente pode ter ardência. Então, tanto o homem quanto a mulher, às vezes tem aquela candidíase de repetição, precisa tratar o casal, senão fica passando de um para o outro. Olha só, importante. Super importante. Vamos lá, mais uma. Obrigada, Cacá, um beijo. Notei algumas verruguinhas bem pequenas e um leve incômodo com coceira na vulva. O que pode ser? Tá, verruguinha na vulva é HPV. Tá, até que se prove o contrário, é HPV. É a primeira suspeita. É a condilomatose vulvar. Não é para você ficar desesperada, apavorada, achando que é câncer, mas você precisa sim, depois que passar esse período não vai mudar nada, você esperar mais 15 dias, 20 dias, procurar um serviço médico, fazer o tratamento, que pode ser com cremes locais, pode ser com laser, pode ser com a retirada, então tem uma série de coisas. E por que será que apareceu esse HPV agora? Isso é uma boa pergunta, ó. Imunidade de novo. Caiu. Tá, ela está estressada, né? A gente sabe que o confinamento deixa qualquer pessoa mais estressada. E, infelizmente, a gente está vendo aumento de casos até de violência doméstica, né? Pois é, falamos de separação disso na sexta. e tudo mais. Mas então, o que eu tenho para falar para você? Cuide da sua imunidade, procure dormir direitinho, se alimentar direitinho, porque provavelmente esse HPV surgiu, ele já estava dentro do seu corpo, mas essas verruguinhas agora foram a manifestação do vírus por uma queda da imunidade. E aí, quando tenta falar com o médico e logo investigar, Exato. Certo? Nós temos 40 segundos, dá tempo de mais uma, olha lá. Obrigada, Mari, um beijo. Estou fazendo a low carb, mas não menstruei mais. Isso é amenorreia por causa da dieta? Perfeito, é amenorreia por causa da dieta, sim. Tem a questão do estresse, tem a questão de diminuição. Imagina, o seu corpo você menstrua para reprodução. Se você não tem energia nem para você, você não tem energia para um próximo que vai vir, tá? Então, o que a natureza quer? A natureza quer a perpetuação da espécie. Então, realmente é interessante conversar com o seu médico para saber o que está acontecendo e se você consegue melhorar o seu ciclo menstrual. Adoro você, obrigada, muito bom tê-la aqui. Telefone de contato 3071-3666, 3071-3666, doutoramarianaala.com.br. Vai lá pra segui-la, doutora Mariana Ala. Eu vejo vocês amanhã.